Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Meu nome é Vinícius Assad. Nessa aula nós vamos aprender a como fazer o projeto elétrico de uma suíte master. E esse vai ser o nosso exemplo. O cômodo da suíte master, ele é composto por um quarto, uma área de closet ou armário e um banheiro. Mas afinal de contas, o que define uma suíte master? Ora, a suíte master, ela tem, né, na sua característica, ela é sinônimo de conforto e exclusividade. Da casa, da edificação, é o dormitório que tem o maior espaço, é um espaço bem generoso para o casal, com banheiro integrado e uma área reservada para um armário grande ou um closet. Em algumas situações, ela pode ter varanda ou até mesmo banheira dentro do banheiro, ou seja, é o principal e mais luxuoso dormitório da edificação. E a suíte master, assim como qualquer cômodo de uma edificação, eu geralmente divido ele em três subníveis, que eu levo em consideração com relação à classe social do cliente. O primeiro subnível é uma edificação tipo ou baixa renda, aonde a construtora, tanto quando ela vai construir um prédio ou um condomínio de casas, casas tipo também, o que é tipo? É quando todos os apartamentos ou todas as casas, eles são iguais. Então a construtora não quer que você encha o projeto de tomadas, iluminação e circuitos. Ela quer o mínimo necessário, ou seja, o que a norma exige, para que aquele cômodo tenha as suas funções elétricas. E aí, com o projeto em planta, se o cliente quiser uma alteração, ele vai te contratar para fazer a alteração ainda com a edificação na planta. O segundo nível, que é o de classe média, que aí tem uma suíte master um pouco mais elaborada, e a edificação de alto padrão, onde de fato há um investimento em qualidade e o cliente ele quer ter as comodidades da parte elétrica ao alcance da sua mão. E aí, para qualquer um desses três níveis, o que muda é a complexidade. Então, olhando aqui para a suíte master de classe média a alto padrão, onde a complexidade é bem maior, eu elenquei 5 características elétricas que essa suíte master ela precisa ter, que você precisa observar e se atentar para fazer o projeto elétrico. A primeira delas é que você não precisa economizar na iluminação. Inclusive, se você receber o mapa de pontos do projeto elétrico, você vai observar que a iluminação funcional quanto a iluminação decorativa. Então, a iluminação funcional é a que de fato vai iluminar o ambiente, vai trazer o conforto visual para o casal, e a decorativa que tem a função de causar efeitos, né, de ambiente, efeitos decorativos mesmo na iluminação, que pode ser um abajur com uma lâmpada amarela, uma fita LED na sanca do gesso, enfim. Ela tem função apenas decorativa, ela não consegue iluminar, não consegue trazer um conforto visual para o cômodo. Da mesma forma, você não vai economizar em interruptores, porque eu quero que a pessoa que vai usar este cômodo, ela tenha o conforto e a comodidade de poder controlar a iluminação desse quarto de qualquer lugar que ela tiver. Então, por exemplo, aqui na parte do dormitório, da suíte, quando eu entro nele, eu tenho um interruptor para acender as lâmpadas, tanto a decorativa quanto a funcional. Da mesma forma, em cada lado da cama, eu coloco também esses interruptores para dar o conforto a qualquer um dos casais de poder controlar a iluminação deles. Inclusive a iluminação individual, que geralmente tem em cada lado da cama. A terceira característica é não economizar nas tomadas. Geralmente em suíte masters de alto padrão, nós, além do ar-condicionado, nós podemos ter banheiras, frigobars, televisões com sistemas de som integrado, sistemas de aparelho de TV a cabo.
Então você não precisa economizar em tomadas aqui. Na verdade, quanto mais tomadas, melhor, para trazer esse conforto para a Suite Master. E aqui a quarta característica é muito importante: cuidado com os espelhos e armários. Essa foto é da Suite Master da casa dos meus pais, aonde foi feita toda a instalação elétrica, e depois, quando foi colocar o espelho, observou-se que o espelho não cabia na parede por causa dessa tomada. E o resultado foi ter que recortar o espelho, o vidro do espelho, para ele encaixar. Ou seja, um erro de projeto, uma falta de comunicação entre o projetista da época e o arquiteto e os clientes, né, no caso os meus pais, de observar esse detalhe. E aí colocaram o interruptor e tomada e tiveram que recortar. Fica algo feio. E aqui é um erro que se propagou e vai ficar permanentemente por falta de comunicação entre os projetistas. E o quinto passo que você precisa observar é com os circuitos exclusivos. Então, dependendo dependendo do padrão, né, dependendo da Suite Master, eu vou fazer um circuito exclusivo de iluminação para ela. Então, no meu quadro de disjuntores, eu vou ter um circuito exclusivo de iluminação e vou ter também um circuito exclusivo de tomada de uso geral e um circuito exclusivo de tomadas de uso específico da Suite Master. Que é circuito de uso específico na minha Suite Master e o que é circuito de uso comum? Ora, ar-condicionado e chuveiro você já sabe que tem que ter um circuito exclusivo. Essa é uma tomada de uso específico. Em casos de ter banheira, também é um circuito de uso específico. Ah, Vinícius, mas eu quero colocar aqui no banheiro uma tomada para um secador de cabelo ou aqui próximo da cama do casal, um frigobar. Isso é uso específico? Não, isso não é uso específico. Isso é tomada de uso geral. Porque a mesma tomada que eu ligo um frigobar, eu posso ligar um carregador de celular. E a mesma tomada que eu ligo o secador de cabelo, eu posso ligar um carregador de celular. Então, qual é a diferença aqui delas? É que elas têm que ser preparadas para o 20 amperes, mas elas vão fazer parte do circuito de uso comum. E como que eu vou diferenciar? Como que eu posso bater o olho e saber o que é uso específico e o que não é, Vinícius? Veja bem, quando você tem um chuveiro, você não coloca uma tomada lá no chuveiro. O chuveiro não tem plug de tomada. O ar-condicionado também não tem plug de tomada. A banheira também não. Esses três circuitos, sempre que você tiver um equipamento em que, na prática, você não vai ter a tomada, e sim a espera do fio para ser feita a emenda, ou o acoplamento via cerâmica, como é o caso do chuveiro elétrico, eu não consigo ir lá no meu chuveiro e conectar um carregador de celular, eu não consigo ir no meu ar-condicionado e conectar um carregador de celular. Isso é tomada de uso específico. Ah, mas o meu secador de cabelo puxa muita energia. Tudo bem, não tem problema. Uma tomada de 20 amperes vai suportar. E você coloca no seu cálculo de tomadas que aquele circuito está previsto para ter aquela potência. Não tem problema nenhum. Mas ele não é um circuito de uso específico. Você não vai fazer um disjuntor só para secador de cabelo e um disjuntor só para frigobar. Tudo bem? Então agora que você sabe como é uma Suite Master, agora que você sabe quais são as principais características na hora de fazer o projeto elétrico de uma Suite Master, nós vamos para o nosso exemplo e vamos projetar uma Suite Master para você ver como que funciona na prática. Vamos lá? Então aqui é o nosso exemplo de hoje, uma Suite Master, onde eu tenho o dormitório, um closet e um banheiro. Nesse caso aqui ela não tem banheira, mas vai servir muito bem para o nosso exemplo. Vamos começar sempre lançando a iluminação. Então vamos usar o comando automático distribuir lâmpadas para as lâmpadas funcionais. Então aqui eu quero 300 lux para variar. Já está selecionada aqui uma lâmpada que eu criei, que é um painel de LED de embutir de 25 watts. Aqui em dados da luminária é dado padrão, eu vou deixar. Aqui também é para uma situação mediana, então eu vou permitir. E aí ele faz todo o cálculo e ele calculou que ele precisaria de 10 lâmpadas para causar o efeito, o conforto visual.
eu vou deixar porque eu não quero economizar na lâmpada. Esse é o meu luminotécnico. Vamos começar, né, pela iluminação funcional. Depois eu quero distribuir as lâmpadas aqui no meu closet. Então eu não posso selecionar junto a área de armário, porque eu não vou ter lâmpada nele. Então vou selecionar só esse pedacinho. Me deu aqui 4 luminárias. No nosso banheiro, a área útil de iluminação. E aqui na área de banho, né, na área reservada, você tem que levar em consideração que a nossa área útil ela é essa daqui. Então, beleza. 3 luminárias. Eu poderia até substituir essa por 2, mas eu vou manter o que está calculado. E aí depois o cliente, né, o arquiteto, se ele achar que é muito, é melhor tirar do que colocar depois. Vamos colocar umas luminárias decorativas aqui agora. Então eu vou querer uma arandela. Vou colocar uma arandela aqui. Do lado de cada casal. Aqui na área de leitura também. Por enquanto tá bom. Vamos colocar arandelas. Arandelas não, mas pontos de luz decorativos. Um foco. Estou colocando com base no que eu já vi em projetos com relação ao mapa de pontos. Então, depois que eu lancei a iluminação, como vocês já podem perceber, já é bem mais iluminação do que um dormitório comum. Eu vou para os pontos de interruptor. E aí, como que eu vou imaginar os interruptores aqui nesse quarto? Ora, quando eu entro aqui no quarto, o que que eu quero poder comandar? Tanto a minha iluminação geral, que eu posso dividir ela aqui em duas, pegando só a área da cama e só essa área aqui. Então eu posso ter duas a princípio. E a iluminação dessa área de leitura. Só que eu também quero poder acender e apagar essas lâmpadas aqui da mesa, aqui da cama do casal. Então como que a gente faria? Então agora a gente vai colocar os interruptores e atribuir os comandos dele, que ele vai criar de forma automática. Vou pegar aqui 3 interruptores de entrada. Então eu quero o primeiro circuito, vai ser com essas 6 lâmpadas. O segundo circuito com essas 4 e depois o circuito aqui de leitura. Então eu já atribuí de forma automática os comandos tanto na luminária quanto no interruptor. Depois é só ajustar o posicionamento. Por enquanto eu vou deixar aqui. Então eu entrei aqui, eu tenho um controle de acender essas lâmpadas e essas lâmpadas. E aonde mais eu quero ter esse controle? Então aqui na lateral dessa cama, eu quero poder acender esse circuito e o meu circuito aqui. Então para fazer isso eu preciso de 2 interruptores intermediários e um simples. 2 interruptores intermediários. Vou ter aqui o meu primeiro. Mais um interruptor intermediário no mesmo ponto. E um interruptor simples para esta lâmpada. Então pronto, aqui ele já atribuiu
o circuito A, o B e o D. Então aqui agora eu preciso de 2 interruptores de saída e um interruptor simples. Então ele me pede o primeiro interruptor simples, é este, e depois o interruptor e agora o último interruptor. Beleza. Então aqui nós temos formas diferentes de representar a simbologia, tá? Aqui é só para você ter uma noção. E eu já atribuí. Da mesma forma, quando eu tiver aqui agora, eu quero poder apagar e acender essa iluminação. Então aqui eu preciso só de um interruptor de saída. Então pronto. De forma rápida, nós já atribuímos os comandos e criamos o circuito e posicionamos as iluminações e os interruptores daqui. Vamos agora para o closet, onde aqui basta uma iluminação, um interruptor simples. Aqui nessa parte do lavabo, a gente pode colocar 2 interruptores simples. Aqui o primeiro. Aqui o segundo. E aqui no banheiro, na parte, 3 interruptores simples, que eu posso colocar aqui. Um para cá, um para cá e um para cá. Então já lançamos todos os interruptores e toda a iluminação da nossa suíte master. Perfeito. Agora vamos para as tomadas. Vamos começar por aqui, lembrando do problema do espelho e do armário. Então, a menos que eu saiba, que eu converse com o cliente, como vai ser esse armário, eu não vou colocar tomada aqui. Ah, mas se o cliente disser que ele quer a tomada, que no armário essa tomada vai ser embutida, aí tudo bem, você coloca a tomada. Caso contrário, nós vamos escolher outros lugares para colocar a tomada. Vamos colocar aqui, uma tomada baixa. Vamos colocar de 20 amperes em tudo aqui, para garantir que todos os equipamentos eletrônicos que o casal use, ele seja suportado. Uma nesse canto. E uma nesse canto aqui é suficiente. Lembrando que aqui pode ter um espelho, como aqui também pode ter um espelho. Por isso que a gente vai mudar esse interruptor para cá. Porque se aqui tiver um espelho de corpo inteiro, a gente não vai ter problema. Da mesma forma que aqui nessa tomada, a pessoa pode usar para poder se olhar de longe, com uma chapinha, com um secador, alguma coisa. Então aqui já está a tomada prevista e da mesma forma aqui também, nesse cantinho, caso aqui tenha um espelho. Aqui eu não coloco nada, mas eu vou colocar 2 tomadas médias. Neste ponto.
Vou colocar uma tomada baixa aqui. E ele vai me perguntar se eu quero manter a posição em 110 centímetros. Eu vou dizer que não. Aí ele vai me criar a posição. Então aqui na posição baixa uma tomada. E se o chuveiro for elétrico, eu vou colocar o circuito de chuveiro aqui. Se ele for boiler, eu não coloco, porque eu não preciso do chuveiro elétrico aqui. O ponto elétrico vai lá no boiler, no terraço da edificação. Mas aqui vamos considerar que ele vai ser elétrico. E agora vamos para a distribuição de tomadas aqui. Como que a gente pode fazer essa distribuição? Aqui eu já não posso mais colocar nessa caixinha, porque ela é de 3 teclas, já está cheia. Então eu vou colocar na mesma altura da nossa luminária aqui, de canto. Então vamos colocar 2 tomadas baixas aqui. Vamos distribuir 2 tomadas no ponto baixo aqui. E também vamos distribuir 2 tomadas na posição média, para garantir a usabilidade do painel, onde vai ter televisão, videogame, TV, câmera de segurança, o que eles quiserem, eles vão ter acesso aqui. E agora vamos distribuir algumas tomadas pelo quarto para facilitar o uso. Então, agora que nós lançamos todas as peças na nossa Switch Master, eu vou posicionar um QD aqui só para facilitar a passagem do eletroduto e simular o circuito. Fazendo isso, nós vamos atribuir os circuitos. Então, adicionar circuito. Vamos criar nosso primeiro circuito, que é o de iluminação da Switch Master. Então aqui o tipo, né, de circuito, iluminação TUG, 127 fase neutro, disjuntor de 16, tudo bem, ok. Vamos para o próximo circuito, tomadas de uso geral da Switch Master. Faltou aqui a gente colocar na posição alta um ar-condicionado. Então agora a gente tem o TUG da Switch Master. Nós vamos ter a TUI, que é o chuveiro.
nós vamos ter a TUI, que é o ar condicionado, que é uma tomada de uso específico. 220, fase. E o chuveiro também é 220, fase. Então aqui, numa situação geral, enquanto eu estiver projetando toda a edificação, lá no meu quadro de distribuição, eu teria 4 circuitos que seriam exclusivos da Suite Master, né? Então, iluminação de forma geral, as tomadas de uso geral e 2 tomadas de uso específico. Vamos atribuí-las. Atribuindo primeiro os comandos. Pronto. Vamos atribuir as tomadas. Então, eu posso selecionar todas de uma vez. E atribuí-las. Chuveiro e o ar-condicionado. Feito isso, a gente para o projeto por aqui. Então, imagine na sua edificação completa, depois que você lançou os pontos, as peças e atribuiu os circuitos, você para o projeto e envia para o seu cliente poder dizer para você se é realmente o que ele quer, se ele quer alguma modificação ou não. E pede para ele aprovar esse pré-projeto, esse mapa de pontos. Ele aprovando, você continua com o lançamento dos eletrodutos, ou se ele pedir alguma alteração, você faz a alteração e envia de novo para ele. Nunca comece a lançar os eletrodutos antes da aprovação, porque você vai evitar muito retrabalho fazendo isso. Então vamos passar o eletroduto pelo teto.
Pronto, lançamos todos os eletrodutos de todas as peças. Vamos processar o projeto para verificar se tem algum erro ou alguma advertência. Então a gente não passa fiação, a gente só balanceia e dimensiona. E aí ele praticamente já finalizou. Então, quando aparece esse tipo aqui de erro, não existe tubo ligado, é porque como eu coloquei peças na mesma posição com alturas diferentes, eu preciso conectá-las. E como que a gente faz isso? Clicando aqui no comando detalhe isométrico, eu crio o quadradinho. Escolho aqui um ângulo, abro ele e como você pode ver, a caixinha de baixo não está conectada. Então eu vou em lançamento, posição direta e faço a conexão e pronto. Então eu vou deletar esse detalhe, vou repetir esse procedimento para todas as peças. E aí quando a gente processa de novo, depois de corrigir as inconsistências, elas têm que sumir. E aqui provavelmente é erro de altura. Quando isso acontecer, se tiver tudo do jeito que você quer, é só clicar em fixar e pronto. Então depois que você passar todo o eletroduto e fizer essa primeira pré-análise, né, esse pré-processamento, você corrigiu todos os triângulos vermelhos, que é de erro, e os amarelos, que é de advertência, você processa de novo o projeto com a passagem da fiação. Então vamos fazer isso. Eu posso, de antemão, otimizar a indicação, clicando aqui na ferramenta Otimizar indicações, seleciono o projeto todo e dou um Enter. Ele vai afastar de alguns eletrodutos a fiação para facilitar a leitura. Então só vou melhorar aqui. Pode deixar esse assim. Só vou tirar da frente para facilitar. Então agora a gente vai verificar se o software dimensionou os circuitos do jeito que eu queria. Então aqui a gente clica em propriedades e vamos analisar o circuito de iluminação. Cabo de 1,5, disjuntor de 10. Eu não gosto. Eu gosto de deixar o disjuntor de 16, porque eu deixo livre a capacidade máxima do cabo. Então, se quiser aumentar a quantidade de iluminação, vai poder aumentar sem problema nenhum. Não vai ter problemas com relação a isso. Da mesma forma, as tomadas de uso geral. Cabo de 2,5, tá ok. A minha potência 2100 tá ótimo.
Só que o disjuntor aqui é o disjuntor de 20. E o disjuntor de 20, só vou corrigir aqui porque eu mudei ali a característica do disjuntor. Eu quero disjuntor de 20, curva B. Tá ok. O chuveiro, ele também calculou da forma correta. E o ar-condicionado, ele também calculou da forma correta, só que eu quero deixar aqui um disjuntor de 20 também. Caso seja necessário colocar um outro ar-condicionado mais potente, aqui eu previ um ar-condicionado de 18.000 BTU, eu acho que vai ser suficiente, mas se o cliente quiser colocar um de 30.000, ele vai poder colocar sem problemas com o disjuntor. E a gente pode processar de novo só para aplicar as configurações. Vamos aqui gerar detalhe na planta do meu quadro de cargas da Suite Master. Vamos gerar o nosso diagrama multifilar. E vamos gerar o nosso diagrama unifilar dos circuitos. Então aqui a gente consegue observar certinho como foi feito o dimensionamento. Posso gerar a visão 3D do circuito. Olha que legal, eu consigo representar em 3D o esquema do ar-condicionado, consigo representar o esquema do chuveiro, as lâmpadas decorativas e as lâmpadas funcionais. Então, quando o cliente vê essa imagem 3D, ele consegue visualizar de forma gráfica o que ele te pediu. E aqui você passa por um segundo filtro, só que com muito menos retrabalho, que às vezes é só reposicionar uma lâmpada ou alguma peça de lugar, mas não alterar o projeto todo. Então é isso. Você aprendeu como projetar uma Suite Master, quais as características que uma Suite Master tem, o que você precisa levar em consideração, né, e o que precisa ser feito na hora de dividir os circuitos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e que a partir de agora você projete a Suite Masters do jeito correto.